batismo sobre nós, no início dessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Gálatas capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Para ninguém se confundir, né, Paula? Olha só, é uma passagem comprida, grande, assim, relativamente grande, e muitas vezes essa passagem ela é usada em outros contextos, né? Mas eu quero usá-la para discorrer sobre um assunto que é muito importante para nós nessa manhã. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. Presta atenção. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, com F maiúsculo, que clama, Abá, Pai. Portanto, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Veja bem, que palavra fantástica. Através dessa palavra, Paulo, o apóstolo, realiza ali o itinerário do que aconteceu conosco a partir da vinda de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. É o plano de redenção, né? Deus enviou o seu Filho único para morrer por nós. E a partir da morte de Jesus, da entrega de Jesus na cruz, nós recebemos uma dignidade de filhos. E recebemos o Espírito, né, do Filho, que clama Abba, Pai. Depois, no último versículo 7, não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Veja bem, o que essa palavra está dizendo para mim e para você nessa manhã? Ela está nos revelando, me revelando, te revelando, a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo Jesus. Nós não somos escravos, nós não somos conhecidos, nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. A dignidade de filhos que nós recebemos a partir do Filho, que é Jesus, o Filho com F maiúsculo. Mas veja bem, nós não somos qualquer filhos, somos filhos profundamente amados. E a prova de que Deus nos ama, continua a carta aos Romanos, no capítulo 8, diz, é que Deus enviou o Espírito Santo, né? Que clama em nossos corações, que nos leva a orar, que nos conduz. E a prova de que Deus nos ama é que Ele nos deu, também São Paulo diz aos Romanos, seu Filho único para morrer no nosso lugar. Então veja bem, aqui hoje o padre está falando de identidade. Qual é a sua identidade? Qual é o seu RG existencial? A sua identidade é essa. Filho amado, querido, amado com um amor perfeito, infinito, incondicional. Veja bem, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma crise de identidade coletiva no nosso tempo. Isso é fato. Eu ouvi um sociólogo dizendo isso, não na perspectiva religiosa, mas eu, como sociólogo e filósofo, que dizia que no nosso tempo a gente vive uma crise de identidade coletiva. As pessoas estão com crise na sua identidade humana, afetiva e tantas outras realidades. Elas não sabem mais dizer quem são. E quando há esse espaço de crise identitária dentro da gente, a gente se torna uma presa fácil para duas coisas. Aliás, para três coisas. Ansiedade, medo e insegurança. Quantas pessoas inseguras porque não sabem dizer quem são, não sabem dizer o que são, não sabem dizer qual é a sua própria missão nesse mundo. São João Paulo II, nas catequeses sobre a teologia do corpo, ele dizia que nenhum ser humano pode ser feliz de verdade enquanto não assumir, mas assumir quer dizer assumir a sua identidade de filho amado, querido, aceito. Saiba de uma coisa, você é um filho, uma filha, e um filho querido por Deus, um filho aceito. Muitas vezes o inimigo quer nos tentar, nos enganar, dizendo que, fazendo-nos crer que porque nós temos erros, Deus está bravo conosco, Deus não nos ama mais, porque nós temos pecado. Bota na sua cabeça, filho, filha, nada anula e muda a realidade do amor de Deus por você. Deus é apaixonado por você.
e aconteça o que acontecer, Ele sempre será. Sabe, muitas vezes nós pregadores, entenda bem, nós somos tentados a não falar tanto do amor de Deus. Já é algo batido, né? Já é algo que as pessoas sabem. Mas a experiência desmente isso. Não é algo que as pessoas sabem. Porque se as pessoas soubessem, teria muito menos suicídio, muito menos depressão, muito menos gente insegura, muito menos pessoas se sentindo rejeitadas. Talvez você. Talvez hoje você esteja se sentindo feio, feia, inadequado, rejeitado. Eu te digo uma coisa, você não é a forma como as pessoas te trataram e te tratam. Você não é o que disseram ou dizem de você. Você não é as suas feridas. Você não é os seus erros. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Você é o que a palavra de hoje disse ao seu respeito. Você é um filho amado, não escravo. Um filho, uma filha querido por Deus, aceito do jeito que você é. E o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, na encíclica Deus Caritas Est, que falava sobre a virtude teologal do amor, em outras palavras, no começo da encíclica ele dizia, essa é uma verdade que precisa ser sempre anunciada, sempre, sempre, sempre e sempre. Oxalá todos os pregadores, até falando sobre pecado, que eles comecem dizendo, Deus te ama. Por isso que Ele não quer que você peque. Até falando sobre provação, Deus muitas vezes permite provação, mas é porque Ele te ama e quer te preparar para algo melhor. Porque essa é a verdade. Deus ama demais você, você não tem noção. Padre, mas eu sou pecador. Gente, o inimigo é sórdido. Ele nos tenta para pecar e depois que nós consentimos e pecamos, ele quer nos fazer acreditar que Deus está bravo conosco e não nos ama por causa dos nossos erros e pecados. Claro, Deus quer a nossa perfeição, nosso crescimento, mas Ele sabe que para chegar ao estado de perfeição, nós vamos passar por quedas e limites e vamos tropeçar. E Ele não desiste de você. Deus não desistiu de você e nunca irá desistir. Então, é preciso falar sempre sobre o amor de Deus. E é preciso falar sobre essa verdade, a identidade. A sua identidade é a identidade de filho. Você recebeu isso no batismo. E ninguém anula, é um sacramento que deixa uma marca indelével, nós aprendemos no catecismo da igreja. E quantas pessoas com crise de identidade. E essa questão da identidade é muito séria, porque quando você não assume, enquanto você não assume quem você é em Cristo, a sua identidade, olha, você se torna uma presa fácil da insegurança e dos ardis desse mundo. Eu estava vendo uma pesquisa ontem do jornal The Daily Mail de Londres, que ele dizia o seguinte, que as mulheres são mais propensas à insegurança, né? Pesquisadores estudaram por anos, e também os homens também têm. E eles provavam ali, claro, era um jornal, não sei como eles publicaram essa matéria, que eles devem ter patrocinadores, mas foram corajosos nessa matéria. Eles diziam assim que a indústria do cosmético e da moda, ela sempre trabalha para te mostrar que você é inadequado. Seu cabelo nunca vai ser bom o bastante. Você sempre precisa daquele creme, tá? Sempre. Sua pele nunca vai ser boa. Você precisa daquele negócio. Daquele, sei lá, creme que passa. Sua roupa, seu corpo nunca vai ser bom. Você precisa treinar mais. Você precisa daquela roupa que agora ressalta aquela parte do corpo, que dá mais cintura, que mente ali o que você não tem, né? Que levanta o que está para baixo. Você precisa sempre de algo. Sabe, a indústria, ela ganha dinheiro do cosmético, da moda. Estou dizendo que ninguém tem que melhorar, não. É bom melhorar, mas com sobriedade, né? Porque a indústria do cosmético e da moda, ela se estabelece sob, melhor dizendo, a insegurança das mulheres, das pessoas, né? E esse jornal falava que os cremes tem 95% de propaganda de creme para mulher e 5% para homem. Mas homem também tem ruga, né? Mas porque foi se percebendo com o tempo, né? Esse gap ali, investindo para vender. Mais uma vez eu digo, tá gente, nada contra se cuidar, isso também faz parte do processo de cura interior, né? Mas quando o fundamento é o amor de Deus. Porque se a pessoa tem uma crise de identidade, ela vai buscar a identidade dela, o valor dela, no que ela veste, no que ela faz. O seu valor não está no que você veste. O seu valor não está na tua aparência, se bem que é ótimo se sentir bem consigo, né? Cuidar de si. Seu valor não está no que você tem, no que você veste, no que você faz. Seu valor está na sua verdade de filho, de filha de Deus. No amor de Deus por você, sabe? Que te encontra, que te aceita, que te ama. Talvez você está tão ferido, ferida, como essa mulher que a Valdênia leu o testemunho, você foi amaldiçoada pelo pai, pela mãe, você foi abusada sexualmente, abusado, você foi traído, você está apanhando no seu casamento,
Você não gosta do que você vê quando você olha no espelho, do seu cabelo, da sua aparência, do seu corpo. Talvez você está numa depressão, mas onde você estiver, não existe abismo no qual o amor de Deus não te alcance. Não existe situação existencial, filho, filha, na qual Deus não possa te amar. Ele te ama e é de graça. Só precisa aceitar, assumir a sua identidade. E mais uma vez eu digo, não baseie o seu valor na forma como as pessoas tratam você, porque a gente é assim. Ai, padre, eu me sinto muito inferior, porque lá no meu trabalho ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, lá em casa as pessoas me jogam para baixo. É compreensível, mas o seu valor não está na forma como as pessoas tratam você. Você não é uma pessoa feia porque o teu marido não te elogia. Você não é uma pessoa digna porque o teu pai não reconhece o que você fez. É claro que é um processo de conversão, né? De metanoia, de mudança de mentalidade, mas nós precisamos entender que nosso valor não está na forma como as pessoas tratam a gente. O nosso valor não está na forma como se fala de nós. O nosso valor está na nossa realidade de filhos, de filhas amados, como nós somos. E veja bem, a gente precisa muitas vezes repetir para nós mesmos. Às vezes eu faço isso, viu? Acho que os padres, meus vizinhos de quarto lá na minha casa, devem falar, o padre hoje está rezando alto, está vivendo algum processo ali, ou meio doido. Porque às vezes eu repito para mim mesmo, olho no espelho e falo, você é um filho amado, você é querido, você vale o preço de cada gota do sangue de Jesus. Você foi feito por Deus, por amor e para amar. E às vezes a gente precisa repetir para nós mesmos em voz alta, porque você já percebeu que às vezes nós falamos tantas coisas ruins de nós mesmos? E quando você está falando coisas ruins de você mesmo, você está dando crédito à tese do inimigo e não à tese de Deus, que você é uma bênção. Então, sobretudo nos dias que você estiver bem para baixo, sabe? Bem desanimado, se sentindo feio, inadequado, estranho, olhe para você mesmo, ou sem olhar no espelho, diga, eu sou um filho amado. Nada vai anular isso. Talvez você que está no pecado, que está vendendo droga, que está na prostituição, que está no adultério, que fez algo horrendo, isso não anula o amor de Deus para você. Volta para casa. Ele está esperando você hoje, agora. Ele está abraçando você. E Jesus disse a Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, que maior pecado do que o pecado é a desconfiança na misericórdia de Deus. Maior que o pecado, o que mais desagrada a Deus, Jesus, não é tanto o pecado, claro que desagrada, ofende, mas mais do que o pecado desagrada o Senhor a nossa falta de confiança na sua misericórdia. Não é que é tudo festa que a gente pode sair pecando, não é isso. Mas que quando acontecer, nós não podemos parar no pecado e nos afastar de Deus. Pelo contrário, até o pecado tem que ser um trampolim para a gente voltar para Deus, sentirmos-nos arrependidos. E falar, não, esse Deus me ama. Nada vai mudar a misericórdia de Deus por você. E a gente precisa trabalhar, gente, para ir aceitando esse amor, para ir incorporando esse amor, para ir mudando a nossa mentalidade. Não é o que você faz que te dá mérito diante de Deus, é o que Ele fez por você na cruz. Já está feito. Você é filho. Pelo seu batismo, você é irmão, é co-herdeiro de Deus em Cristo, né? Assuma isso. E veja bem, eu acho tão bonita essa realidade do assumir, porque o amor, você não precisa fazer muita coisa. Se tem uma pessoa que te ama, você só precisa aceitar o amor, né? Não é verdade? Mas às vezes é difícil para a gente aceitar o amor. Você sabia que esses dias eu estudava também uma tese ali de um psiquiatra, provando o processo do auto-boicote ou da autossabotagem, né? Que às vezes a pessoa, provando como funciona, né? A pessoa, ela tem uma crença tão grande que ela não é digna de ser amada, e que quando alguém se aproxima dela, ela faz de tudo inconscientemente para comprovar a tese dela de que ela não é digna de ser amada, e ela afasta as pessoas de si mesma. Eu não sou digna de ser amada, aí alguém começa a gostar da moça, ela faz de tudo para mostrar que ela não merece ser amada, que ela não é uma menina legal, até que o rapaz acredita, não, essa menina não é boa e vai embora. Mas por quê? Porque ela acredita tanto que ela não é amada, ela acredita tanto que ela não é digna, sabe? Que ela faz de tudo para inconscientemente provar aquilo que ela acredita em virtude de uma ferida aberta, né? Eu ouvi o testemunho esses dias de uma mulher que por muito tempo sofreu um abuso sexual muito sério na sua família por parte de um familiar, né? E por muitos anos antes de se encontrar com Deus, de receber a sua cura emocional e interior a partir da ação do Espírito Santo, ela vivia esse processo, né? Que ela tinha tanto ódio de si por tudo que aconteceu,
Ela odiava a si mesma, apesar da culpa não ter sido dela, mas o ser humano é complexo, né? A criança às vezes absorve aquilo de maneira como se fosse culpa dela, que todos os namorados que ela teve, ela fez de tudo para mostrar que ela não era boa. Ela se vestia mal, ela andava feia, ela os tratava com falta de educação, ela mostrava sempre os seus defeitos, para inconsciente mostrar, eu não mereço ser amada, sai de perto de mim. Aí quando ela recebeu a sua cura, Deus foi curando essa ferida, esse auto-boicote, né, essa auto-sabotagem inconsciente, e foi colocando as coisas em ordem dentro dela, e foi convencendo-a de que ela era digna de ser amada. Às vezes, as pessoas hoje estão tão confusas, né? Tão acostumadas a não serem amadas, que elas resistem quando alguém as ama. Às vezes é difícil, né? Tem pessoas, esses dias eu ouvi a história de um amigo, que ele era muito educado, tratava muito bem, ele tratou bem uma mulher, e ela apaixonou. Ele falou, Padre do céu, está na minha cola. Por quê? Porque nunca foi bem tratada. Sempre foi humilhada e usada. Quando alguém diz bom dia com educação, a pessoa apaixona. Ah, você me deu atenção, minha filha, eu te diz bom dia. Mas é o nível de carência. Só que não é nas pessoas que a gente vai curar essa carência, esse vazio, é em Deus. O vazio que tem dentro de você, que você tentou talvez preencher em namorados, em pessoas, em bens, em aparência, só Deus pode preencher. Só Deus. E esse amor de Deus, filho, filha, é só aceitar, é gratuito. Mas às vezes a gente tem resistência a aceitar o amor. Como essa menina que eu falei. A gente crê tanto que a gente não merece o amor, que a gente quer convencer as pessoas que a gente não merece. E às vezes nós conseguimos. E a ferida só vai aumentando, né? Mas olha, eu gosto tanto quando eu penso nisso, lembrar de dois paralelos bíblicos. O apóstolo Pedro e o apóstolo João. Acredito que você já tenha ouvido a história de ambos. Quem era o apóstolo Pedro? É aquele que disse para Jesus, eu vou morrer por você, eu vou te amar, eu vou aonde o Senhor estiver. E o que ele fez? Negou 3 vezes e amarelou na hora da crucifixão, na hora da prisão de Jesus. Mas o centro estava nele, eu vou dar a minha vida por ti, eu vou fazer. Em contrapartida, encontramos o apóstolo João, que parece até meio petulante, né? Várias vezes, como ele se apresenta? Eu sou aquele que Jesus ama. Eu sou o discípulo amado. Ele não falou, eu vou dar a vida para você. Ele falou, eu sou aquele que Jesus ama. E veja bem, olha só, ele não negou Jesus. Ele esteve aos pés da cruz em todos os momentos. Ele levou Maria para casa e cuidou dela. Mas por que João teve essa força que Pedro não teve? Porque ele soube simplesmente aceitar o amor de Deus e se deixar amar. E eu vou ser sincero, desculpa, é difícil se deixar amar muitas vezes. Tem gente que tem dificuldade. Eu confesso, por exemplo, eu tenho dificuldade quando é aniversário, está todo mundo ali batendo palma e falando comigo, eu quero sumir. Tem gente que é assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Se deixar amar, né, no aniversário. Eu vou no aniversário, eu abençoo, eu falo palavras bonitas com facilidade, mas quando é para mim, em aniversários mais, né? Eu tenho dificuldade, estou dando esse exemplo só para ilustrar, né? E eu não sou tímido, não sei porquê. De natureza, né? Eu não sou tímido. Quando eu olho para o meu pai, eu já vejo que não tem como eu ser tímido. Mas às vezes é difícil você se deixar amar, né? Aceitar que as pessoas simplesmente amam, você não precisa fazer nada. Foi essa virada que João teve que Pedro não teve. Pedro só ia dizendo, eu dou a minha vida por ti. João dizia, eu sou aquele que ele ama. Tá bom, não preciso mais. Eu sou aquele que Jesus ama e eu sou aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus. João tinha uma autoestima fantástica, né? Porque ele está escrevendo dele mesmo, né? Imagina se eu escrevesse um livro falando, olha, vocês leitores, eu sou o mais amado por Deus aqui de vocês. Você vai falar, esse padre é petulante, né? Orgulhoso. Mas João escreveu isso. Ele escreveu para todos os discípulos. Muitos estavam vivos quando ele escreveu, alguns já tinham sido martirizados, foi o último apóstolo a morrer, né? Mas ele tinha uma autoestima e uma certeza que Deus o amava, e ele estava certo. Não é que Deus o amava mais, Deus o ama todos, mas ele assumiu, eu sou amado, ninguém vai roubar isso de mim. Tanto que ele foi o apóstolo que não negou, ele foi o apóstolo que mais viveu. Você sabia que aceitar o amor de Deus ajuda a gente até na longevidade, né? É um remédio de vida, porque João foi o último a morrer, né? Não é só porque ele era novo, não, porque outros jovens também morreram antes, né? Apóstolos jovens ali, relativamente. Mas você vê, quando você aceita o amor de Deus, e como é difícil aceitar, eu digo para você, faça o propósito hoje de aceitar o amor de Deus.
Às vezes a gente tem dificuldade. Eu confesso, sobretudo no começo do meu ministério, quando alguém me dava alguma coisa, num aniversário, um presente, não quero, não preciso. Depois eu fui entendendo, não, Deus está me amando através daquela pessoa, Deus está me amando através daquele elogio, Deus está me amando através daquilo que está acontecendo. Às vezes é difícil aceitar o amor das pessoas. Às vezes é difícil simplesmente entender que a gente não precisa dar, mas só aceitar. Isso acontece muito, por exemplo, com mães, com pais, com líderes. Você está sempre fazendo pelos filhos, você está sempre fazendo pela família, você está sempre fazendo pela igreja, nós padres, pastores, você está sempre fazendo pelo povo, nós missionários, mas muitas vezes Deus quer nos amar através das pessoas. E é preciso aceitar o amor, como João, sabe? É preciso aceitar, porque quando a gente vai aceitando esse amor de Deus, a insegurança vai diminuindo dentro da gente. E o nosso mundo, como eu disse, ele trabalha para nos causar insegurança, gente. É tanta competição, né? É tanta comparação. A comparação, ela está na raiz da insegurança, muitas vezes. Como a gente se compara com as pessoas, como a gente vai se autodesclassificando. E veja bem, se nós não assumimos, não aceitamos esse amor infinito, incondicional e perfeito de Deus por nós, essa nossa identidade de filho, nós vamos estar sempre vulneráveis. Aí há a pessoa que sempre se mata para ser bonita e vive de regime, e vive um desespero. É bom você estar bonito, mas bonito de maneira saudável, entendendo que o seu valor não está nisso. É a pessoa que se mata para estar sempre na moda, é a pessoa que se mata para falar o que as pessoas querem ouvir, que busca sempre agradar a todos. Gente, isso é um cárcere, isso é um suicídio gradativo. Você viver querendo agradar a todos sempre, falar o que todos querem ouvir. Por quê? Porque você é inseguro, insegura. Quantas pessoas vivem assim para agradar, com uma insegurança profunda? Mas à medida que você vai incorporando, assumindo essa identidade de filho, sabe? Você vai ficando mais seguro, mais equilibrado emocionalmente. Quantas pessoas desequilibradas emocionalmente? Como eu dizia, que se apaixonam pelo vento. Manda uma mensagem, oi, a pessoa responde oi, está apaixonado por mim. Tanta gente vem falar comigo, nossa, padre, ele deu um sinal. Eu falei, minha filha, que sinal que você está vendo aí? Que eu não estou vendo nada. É que ele olhou, minha filha, ele não é cego, ele virou para o lado. Mas a pessoa vai criando mundos e fundos e se apaixona e mendiga o amor dos outros, né? Olha, se você não se firma em Deus, na sua identidade de filho, você vai sempre estar dependente do elogio dos outros, do feedback dos outros. Ai, padre, eu estou muito triste porque ele não viu, eu limpei a casa, ele não reconheceu. Eu arrumei o cabelo, ele não viu. Eu fiz isso, meu patrão não reconheceu. Eu fiz isso, padre, a minha esposa não reconheceu. Se você não cura a sua insegurança de base, assumindo o amor de Deus por você, filho amado, filha querida, você vai colocar sobre o outro sempre o fardo de ter que consertar você, com o elogio dele, com o reconhecimento dele. É um fardo você conviver com alguém ao qual você tem que sempre consertar. Veja bem, analogia, né? Porque se não é o seu elogio, ele não está feliz, ele não está consertado. E muitas vezes essas pessoas estão que nem Pedro. Eu vou fazer. Não, eu sou o discípulo que ele ama. João não tinha vergonha nenhuma de dizer, eu sou simplesmente o discípulo amado. Acabou. Venha o que vier, né? Mas, mais uma vez eu digo, às vezes a gente vai colocando sobre os outros o fardo de ter que consertar a gente com os seus elogios, com o seu reconhecimento. E às vezes não é por mal não, gente. As pessoas fazem muita coisa hoje em dia. Às vezes as pessoas não conseguem te elogiar porque elas não têm tempo, elas não perceberam, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente às vezes depende daquilo. E quanto a gente se fecha na igreja. Ai, padre, eu deixei de ir porque ninguém reconheceu o que eu fiz. Ninguém reconheceu, mas Deus sim, sabe? Me trataram mal na igreja. Jesus está sempre de braços abertos. Quando te tratarem mal, você fala, pode me tratar mal, mas eu sou o discípulo que ele ama. Eu sou a discípula que ele ama, sabe? Eu sou aquele que ele escolheu. E João entendeu que ele não precisava fazer coisas e coisas e coisas para Jesus, né? Mas que ele precisava somente aceitar o amor de Jesus. Porque se você faz coisas sem assumir a sua identidade de filho e sem aceitar o amor de Jesus, essas coisas serão infrutíferas e não serão para a glória de Deus, mas serão para preencher a sua carência. Eu preguei muito bem, mas ninguém elogiou. Opa, eu canto bem, mas ninguém elogia. Eu fiz direitinho, mas ninguém viu. Não, está errado. Se você não preenche esse vazio, não cura a sua insegurança de base, assumindo a sua identidade de filho, de filha, amado, amada, você vai fazer as coisas não para a glória de Deus, mas para receber elogio, para receber feedback.
Quanta gente carente na igreja, em postos de autoridade, querendo elogio. Gente vulnerável, se você não elogia, se você não puxa o saco, ela vira o teu inimigo. Mas se você elogia, nossa, você é o máximo, tem todos os favores. Usa a autoridade, usa o poder para privilegiar quem baba, né? Quem elogia. Isso é de uma imaturidade, de uma infantilidade sem precedentes, sabe? Mas como a gente vê isso por aí? Quantas pessoas mendigando amor, mendigando afeto, porque não assumiram a sua identidade de filhos e filhas amados, amadas. Sabe, esses dias eu atendi uma moça jovem, bonita, eu fiquei com uma dó e ao mesmo tempo com vontade assim, de dar uma benção no pescoço, assim, sabe que vontade? Pegar o pescoço, acorda, mocinha. Gente, ela tinha acho que 20 e poucos anos, não foi uma confissão, claro, né? Então eu posso dizer, e ela envolvida com um homem casado, mais velho que ela, um ser humano asqueroso esse homem, asqueroso. Mas ela se envolvia com ele, só procurava ela para o sexo, nada mais. Não ia largar a esposa, e que bom que não largava, porque senão ela largasse também, né? Porque ia destruir uma família, enfim, estava tudo errado ali. E ela veio falar comigo, ai pai, mas ele me ama, mas ninguém me vê, ele me vê. Minha filha, ele não te vê, ele te usa. Ele te usa, você tem valor. Ai, mas eu não tenho ninguém. Assim você não vai ter ninguém nunca. Porque veja bem, existem muitas pessoas más, infelizmente, que tem uma anteninha ligada para perceber pessoas com problema de baixa autoestima e pessoas com insegurança. Porque elas pegam nesse ponto. É muito fácil estabelecer um processo de domínio afetivo, de dependência emocional, para com uma pessoa que é insegura e tem problema de autoestima. Muito fácil. É você elogiar, é você dar atenção. Eu não sei como tem gente que acredita, ele diz que me ama, minha filha, ele não te ama. A boca dele está falando isso, mas os gestos dele dizem outro. Sabe, sendo usada, se submetendo a ser usada como uma meretriz por migalhas de aprovação, 5 minutos de afeto, sabe? Ela dizia, não padre, eu nem tenho prazer sexual com ele, eu quero companhia, ele me olha. Eu falei, pelo amor de Deus, ele te olha e Deus morreu na cruz por você, né? Deus derramou cada gota do sangue dele para te fazer feliz. Claro, com muito carinho, eu fui dizendo, mas também com vontade, como eu disse, dá uma apertadinha no pescoço, uma benção no pescoço, assim, tem hora que dá vontade, viu? Todo carinho, mas acorda, minha filha. Aí depois de uma oração, de um tempo de partilha, eu percebi que ela entendeu, né? Tal, ia dar passos, mas também se criou uma prisão. E como eu disse, não era prisão carnal no caso dela, era prisão, talvez era o afeto do pai que ela não teve, estava buscando naquele homem asqueroso, né? Mentiroso, sem vergonha, e ainda tinha uma posição de autoridade o infeliz na região ali, né? Sabe, que vontade de... nem falo, que faz na minha cabeça, se encontra uma pessoa dessa. Mas enfim, é muito triste, mas quantas pessoas assim? Talvez, desculpa os desabafos aqui, talvez você esteja numa situação dessa hoje. Ai padre, é que ele me ama, ele vai largar da mulher. Em primeiro lugar, já começou tudo errado, ele é casado, ele não é teu. Você está pecando, Deus não quer adultério. Não é da vontade de Deus. Deus tem alguém para você. E se não tiver, por enquanto, que o amor dele te preencha e te cure. E que você viva primeiro um processo de cura interior, de assumir o amor de Deus, de assumir a sua identidade de filho, para depois entrar num relacionamento. Porque se você entra com esse vazio, com o seu coração como um queijo suíço, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu digo, filho, filha, com todo o carinho do mundo. Mas Deus quer curar você dessa insegurança, desse medo que você sente, dessa necessidade do aplauso, da aprovação de determinadas pessoas, desse afeto, carência de afeto, você já entrou em tanta enrascada por causa dessa carência. Está na hora de acordar, sair desse relacionamento tóxico. É hoje, não é amanhã, é agora que o Espírito Santo está falando com você, é você mesmo. É a hora de acordar e de tomar uma decisão, romper agora e para sempre com isso. Deus te criou para ser feliz e Ele te ama demais. Ele não te criou para mendigar o afeto e para viver como escravo, escrava, de dominação emocional e afetiva. Não, abra-se. O Espírito Santo quer te curar nessa manhã, porque você é muito precioso, preciosa. Não importa o que fizeram com você, o que falaram de você, você é preciosíssimo para Deus, filho, filha. Você é um filho amado, Ele não desiste de você, amada. Hoje Ele quer te abraçar, te encontrar, te levantar, restituir a sua dignidade de filho machucada, maculada pelo pecado, pelas más escolhas, por tantas coisas. Abra-se, deixa Deus chamar, como João só aceita. Como João só aceita. Eu sou o discípulo amado, o filho, a filha amada, o filho amado.
Senhor, nós acolhemos o Teu amor, nós aceitamos. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós não vamos colocar barreiras para o Teu amor. Pode nos amar, Jesus, nós aceitamos, nós acolhemos o Teu amor, nós colocamos por terra o mais se, é que eu sou pecador, é que eu isso e aquilo. Não, nós somente falamos, ama-nos, Senhor. Nós abrimos as portas, nós escancaramos as portas do nosso coração, da nossa alma e pedimos, Deus, nos ama nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nos batiza no Teu amor nessa manhã. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, batizando-nos, derrubando, tirando de nós as resistências ao amor. Vem, Espírito Santo, curar as nossas feridas mais profundas. Se fomos abusados, rejeitados, se não recebemos a aprovação dos outros, dos pais, da mãe, do pai quando éramos crianças, se crescemos num ambiente muito hostil, pessoas nos xingando, falando que éramos burros, feios, incapazes, vem nos curar, Espírito Santo, vem nos plenificar com o amor de Deus, vem restituir a nossa dignidade de filhos e filhas amados, dá-nos uma clara consciência, Espírito Santo, da nossa identidade de filho e de filha, que nós não troquemos a nossa integridade por aprovação, Espírito Santo, vem nos batizar no amor nessa manhã, vem nos curar, nós aceitamos o amor de Deus, nós queremos ser amados. Vem, Espírito Santo, nos curar. Senhor, nos ama profundamente com a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor e quer nos curar. Nós nos abrimos ao Teu toque, ao Teu amor. Nós nos abrimos, entregamos ao Senhor as nossas tristezas.